Episódio de hoje, Nós Quem, Cara Pálida, parte 3. Uma pergunta aqui dos espíritos para ler aqui, a 316, olha que interessante. Garimpei essa aqui. No além, ou seja, no plano espiritual, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra pelo progresso das artes e das ciências, conforme, sim, né, conforme a sua elevação ou missão que possa desempenhar. Então, eles estão ali dando uma força no backstage para nós aí, para a gente tocar adiante também. Então, nós não estamos sós nessa luta, nessa bandeira que precisamos levantar. E aí eu pergunto a seguinte coisa para vocês: existe fake news espírita? Vamos lá, então lá, um por vez aí. Acho que quem falou lá atrás, não vou retomar, chegou o ponto aí. É de montão, gente. A De Carla montão. falou É, da fake news. tem de montão, porque a gente, infelizmente, as pessoas acabam. É como a Carla falou, né? É o julgamento que tem por trás disso. Ah, aquele lá tem toda essa parte de. Que o Alexandre costuma falar sempre, né? Umas coisas muito absurdas, inclusive de redes sociais, que às vezes eu olho. Falando, por exemplo, aconteceu qualquer coisa muito importante, aí eles colocam lá, por exemplo, a morte de George Floyd, segundo o Espiritismo. A queda do cometa, segundo o Espiritismo. A lua, a superlua, a lua de sangue, segundo o Espiritismo. Sabe assim, gente? Pelo amor de Deus. E você olha, tem muita gente, né? Olhando, vendo, comentando, né? E aí, no meio dos comentários, você sempre tem um mais sensato que fala, escuta, acho que, né? Sem falar das mensagens, né, gente? Que o Chico Xavier nunca falou tanta coisa nessa vida, né? O Bezerra de Menezes, o Chico Xavier, o André Luiz e o Emmanuel, gente, pensa nos caras que escreve tudo quanto é coisa, porque o povo pega lá, tira do contexto e põe bonito. André Luiz, Emmanuel, Chico Xavier, pronto. Rendeu o compartilhamento, entendeu? Então isso é muito sério, né? E começa daí mesmo, né? As pessoas também não sabem nem verificar se aquela fonte é. Outro dia mesmo eu me deparei com uma mensagem que eu olhei e falei, gente, isso aqui não é do Chico, não. Aí eu fui procurar, não era mesmo. Entendeu? Então, assim, e as pessoas compartilham, você vê, aí você vê aquilo que está lá no Instagram, daqui a pouco já entra num dos grupos do seu WhatsApp, né? E aí já virou aquilo lá, entendeu? Então, começa daí, né? Começa daí. A gente precisa prestar atenção no que a gente vê, no que a gente lê. A gente tem que ter um olhar crítico, sim. Nem tudo que vem com assinatura ou com essas falas, sabe? Outro dia mesmo, eu até deixei de seguir, porque eles se colocam como espíritas, mas aí conforme você vai vendo as postagens, conforme você vai vendo o que eles colocam, você fala, não, isso aqui não é espiritismo, isso aqui é espiritualismo, não estou criticando, mas não está dentro do que a gente do que a gente acredita como doutrina, né? Então é bem complexo isso, e essa coisa da fake news é endêmica, gente. É no espiritismo e é em tudo. É triste dizer, mas é verdade. Aí tem o componente preguiça do tempo atual também, né? Então, por exemplo, você pode pegar, eu já citei aqui, por exemplo, alguém aqui já leu o Tratado do SUS alguma vez na vida? Se você ler aquilo, cara, é a coisa mais bonita do mundo, entende? Porque é igualitário, é prestativo, é acolhedor, é tudo que a gente gostaria que fosse. Integralista. Integralista. Só que aí, no dia a dia, as pessoas usam isso como poder, né? Verba para lá, para cá, essas coisas todas. Então, por exemplo, quando alguém faz uma citação e o cara tá lá no palco e fala assim, ah, porque no livro dos espíritos está escrito assim.
quantos por cento de nós vai lá ler para ver se está escrito mesmo? Quantos de nós vai lá e fala assim, o cara citou isso daqui, deixa eu ler como está escrito para ver se eu entendi direito. Não, ninguém vai procurar. Se o cara falou, tá falado, não precisa comprovar. Eu fico aqui pensando na seguinte coisa também. Carla, vou fazer uma pergunta para você. Você que dá bastante palestra por aí. Não sei se já se deparou com isso, se tem um relato seu, pessoal, mas como falar de espiritismo hoje para negacionista, terraplanista, ou seja, alguém, numa dessas palestras, nessas andanças suas, alguém já colocou uma pergunta que você falou assim, meu, você até joga para trás assim e fala, isso é um negacionismo, como é que eu vou sair dessas? Já te ocorreu isso? Eu não faço palestra, né? Ah, Eu faço evangelho lá na Casa de Solidariedade. Então, às vezes, eles me chamam para fazer palestra, porque a norma deles é que todos os trabalhadores, desde a recepção, do passe, todo mundo vai ter que falar nas lives. Então, eles me chamam para fazer a palestra. O único lugar que eu fui com o Jairus também, foi lá na Chácara das Flores, onde o Almir trabalha. Aí lá a gente teve que fazer palestra mesmo, tudo esquematizadinho, né? Mas tem negacionista no espiritismo, tem demais. E não tem como falar para eles. Então, assim, é uma coisa que eu não me preocupo. Porque, assim, quando a pessoa ela tem aquela ideia fixa, porque para mim aquilo é uma fascinação, um processo de fascinação, e quando você está no processo de fascinação, não tem quem faça você sair daquilo, se você não quiser. O espírito tem que despertar, tem que acordar para a vida. Então, é um processo muito longo, é um processo de desobsessão, e isso não se dá em uma palestra. E eles vão para retrucar, entendeu? Então, assim, a gente não pode pegar e ficar dando bola para isso. A gente tem que falar para todas as consciências. Muitos vão acolher, muitos não vão acolher, e a gente também não tem que ficar discutindo. É igual agora, nosso contestação espírita. Vai agradar muita gente vai falar que a gente é tudo uns piratas, louco, retardado, vamos falar isso. Só que a gente não tá nem aí, porque a gente quem que a gente quer atingir? A gente tem que seguir em frente, não é? Então, assim, todo mundo vai sofrer. Todo mundo vai ser mal falado. Isso a gente não tem que se preocupar, senão a gente vai estar trabalhando nossa vaidade. Porque se o Cristo foi crucificado e falam mal dele até hoje, quem somos nós? O Chico tem muitos inimigos dentro da doutrina. E muitos espíritas são inimigos da doutrina espírita. E aí, quando vocês falam que ficaram um tempão afastados, que vocês pararam lá atrás, que eu falo para vocês, vocês não perderam nada. Nada. A gente parou no ponto certo ali. Porque de lá para cá, eu só vi abobrinha. Nem sei se posso falar que é abobrinha, né? Porque a abobrinha tem uma função muito boa no planeta. Mas a gente vê tanta coisa nesses anos, tanta coisa dentro do espiritismo e continuo vendo. E tenho amigos que são negacionistas. Amigos que defendem ali e assim, para continuar com a amizade, a gente não discute, né? Então, assim, o que eu posso falar com vocês, né? É mais fácil eu discutir espiritismo com o pessoal que eu trabalhei da congregação espírita e meus amigos que eram até evangélicos do Deus é Amor, Igreja Universal, Mundial. Às vezes é muito mais fácil eu conversar com eles do evangelho do que com os espíritas. Muitos espíritas. Então, a gente chegou num ponto que está tendo muito assédio dentro da doutrina espírita. Eles estão querendo realmente estacionar ali, né, o progresso. Porque o que acontece? Falam que o espiritismo vai chegar nas massas. Então, ele vai para todas as pessoas. Vão atingir todas as pessoas. Então, não vai ter mais aquela coisa de elitismo. E aí é lógico que atingindo as massas vai vir muitas fantasias, vai trazer muitas outras culturas, vai haver as misturas de religiões, né? Então a gente tem que estar preparado para tudo isso, mas a essência é o amor. Se houver amor, gente, tudo flui. Né? Se tiver virtude, tudo vai para frente.
Agora, quando entra egoísmo, orgulho, vaidade, todas essas coisas que a gente está vendo que está sendo muito estimulado, né, que é o que eu falo que são os coaches espírita, né? Tipo, a gente já não vai mais passar por regeneração, a gente já vai sair de provas e expiações para o mundo feliz. Aí é complicado. E aí me entristece bastante. Às vezes dá vontade de desistir. Teve umas 2 semanas, 3 semanas que eu conversei com o Jair e falei assim, eu tô com tanta raiva de tal pessoa que eu não tô nem com vontade de entrar mais na casa de solidariedade. Só que aí a gente tem que pensar, não pode pensar naquela pessoa, porque eu não consigo imaginar uma pessoa dessa trabalhando dentro de uma câmara de passe, uma pessoa dessa dentro de uma diretoria. Então, a minha vontade é pegar e nunca mais entrar ali. Só que eu tenho que pensar na maioria, né? A maioria não pensa assim. Só que a gente ainda vai pela minoria. Porque a minoria chama atenção e atinge, né, o nosso coração, atinge tudo aquilo que a gente estudou. E aí eu falo, o que adianta a pessoa estar 20 anos dentro de um centro espírita e a gente vê um negócio desse? Sabe, é o caminho do João de Deus? É esse o caminho que a pessoa está tomando. Então, é muito triste, porque é uma fascinação. E a gente está vendo isso, a gente ouvia falar na televisão, é igual o coronavírus, a gente ouvia falar que aconteceu com não sei quem. Agora a gente está vendo dentro de casa, do nosso ladinho. Né? E está complicada a coisa, gente, está complicado mesmo. E assim, trazer livro dos espíritos, trazer Chico Xavier, trazer Emmanuel, para não ter isso que a Cláudia falou. Você lê uma mensagem, a pessoa acredita, porque ela não lê Emmanuel. Ela não lê. A pessoa que lê o livro dos espíritos, que lê o evangelho, que lê as obras kardecianas, ela não acredita em tudo. Porque ela foi na base. Aí depois ela vai ver André Luiz, mas o pessoal nem sabe. Eu conheço pessoas que não sabem quem é André Luiz. Gente que fala assim, eu não consigo ler o Nosso Lar, que é a obra mais básica. Não consigo ler Nosso Lar, eu não entendo nada que está escrito ali. Já vi vários espíritas falando isso para mim, eu não consigo ler o Nosso Lar. Complicado, é complicado, gente. Vocês não perderam muita coisa não, viu? Fora o fato que a gente, eu acho que, sem querer puxar a sardinha, a contestação é legal. Acho que faz parte do aprendizado, né? Então, por exemplo, você ouvir de alguém algo, aí fala assim, mas será que é assim mesmo? Do meu modo de ver, seria um motor para você ir atrás, pesquisar, ler e falar assim, puxa, o cara tem razão. Nossa, tudo que o cara falou, 90% ele está certo. Ele só errou num ponto. Só que hoje em dia a gente discute simplesmente por discutir, só por ser contra. Ah, não é assim. Mas da onde você tirou essa informação? Não, o fulano falou, o Pirula falou, o Tenório lá falou. Mas em que contexto, né? Então, você entende? A gente está numa fase em que as pessoas contestam, no sentido feio da palavra, só para contrariar. Ela não quer aprender nada, porque é normal, diante de um conhecimento novo, você olhar e falar assim, cara, tenho dúvida se isso é real, tenho dúvida se isso está certo. Faz parte do seu processo de aprendizado, né? Só que as pessoas não, elas, é aquilo que eu já falei aqui, ninguém é biólogo, ninguém é cientista, ninguém é matemático, ninguém é astrônomo, e todo mundo contesta um assunto e fala assim, mas eu ouvi o Samidana falando esses dias que ele propôs algumas leituras econômicas, macroeconômicas, né? O José tem um irmão que é economista, que vira e mexe dá opinião também para os meios de comunicação. E aí o Samidana estava falando o seguinte, falou assim, eu estou falando sobre macroeconomia e entra um cara e fala assim, não, isso aí está errado, não é assim. E aí ele disse que no começo se espantava, ficava mal e tal, não sei o quê, que hoje em dia ele responde da seguinte maneira, ele fala assim, cara, é fácil, você quer argumentar comigo? Faça mestrado em Harvard e depois você volta aqui e a gente continua o assunto, pode ser? O dia que você for doutor em Harvard, aí você volta aqui e aí você
a gente continua a conversa. Porque é isso, você não é opinativo, né? Algumas coisas são opinativas, outras não. Outra é conhecimento clássico, acadêmico, científico, e não tem como contestar, né? Entende? Então, você acabou, Cid? Eu queria falar o seguinte, na verdade, gente, hoje a gente teve uma discussão assim bem interessante, que é assim, nós não fomos, nós não aprendemos a questionar. A contestação nunca fez parte do nosso sistema. Gente, nós estamos até hoje com aulas que você senta lá, o professor vai lá na frente e te joga milhões de coisas e você não contesta. Primeiro porque antes a gente não tinha nem de onde buscar, né? Porque se você quisesse fazer uma pesquisa, tinha que ir na biblioteca. Hoje tudo é um pouco diferente. Mas assim, nós fomos treinados, né? Treinados assim, o que a gente sabe? E isso é um reflexo, o reflexo é tão grande que quando você propõe eu tenho acompanhado algumas pessoas que têm feito alguns estudos, que quando você propõe para essas pessoas fazerem alguma coisa diferente, elas não sabem fazer. Elas vão lá e fazem uma aula explicativa. Entendeu? Quando você propõe para ela, ó, vai lá, faz o tempo, como a gente está fazendo aqui uma discussão, ó, pode trazer, o Zé Antônio foi lá, fez umas perguntas, trouxe alguma coisa diferente, fez um caminho inverso, que a gente chama hoje de aula invertida, enfim, né? Tem muitos nomes para isso, mas as pessoas não têm, né? Não conseguem. Aí o que elas vão? Elas vão lá e acabam fazendo, reproduzindo um modelo que elas foram, mas dá para culpar? Não. Elas são fruto desse sistema. E é isso que a gente tem que mudar ali na raiz. Então, ensinar a argumentar, ensinar a procurar, ensinar a dizer, olha, será que é isso? Né? E dizer, olha, tá tudo bem você questionar. Pode ser, você pode questionar sim, mas você tem que trazer elementos para isso, porque não dá para, como você disse, tem coisas que são ali, mas isso não quer dizer que a gente não possa questionar, porque se não fossem questionamentos, você não teria outros avanços científicos. Então, o questionar, ele é extremamente importante, mas a gente não aprendeu a questionar, né? Então, não sei vocês, eu vim de um modelo totalmente diferente. Então, quando eu estava na educação, que há 15 anos atrás eu ouvi um modelo da Escola do Porto, lá em Portugal, talvez você já deva ter ouvido, que eles têm um projeto incrível, transdisciplinar, que o aluno ele pode escolher o que ele vai fazer e não existem paredes na escola. Para minha cabeça eu falava, gente, isso é impossível, você não consegue fazer, não dá. Mas por quê? Porque como que eu vou pensar um modelo que é totalmente rompe com paradigma? Né? Qual que é o meu paradigma? Aquela escola fechadinha, com porta, com parede, né, com professor ali na frente. Então, quando a gente não teve esse acesso, a gente não consegue questionar. Agora, as pessoas questionam hoje o que elas acham por conta dessa polarização, que não chega nem a ser um questionamento, porque a maioria vem desqualificar o que está sendo falado, mas ela não combate o que está sendo falado, né? Então, isso é muito complexo, né? É uma coisa que a raiz ainda está mais lá embaixo ainda do que a gente imagina. Cláudia me fez lembrar aqui do meu intercâmbio, desse negócio de paradigma. Imagine vocês, em 1989, eu lá do outro lado do planeta. Começa que eu já estava com um uniforme que era roupa social, era sapato, meia social, calça social, camisa social, gravata e tudo mais, já começava por aí. Eu lembro, nossa, eu lembrei do meu primeiro dia, que era um outro paradigma, era o equivalente ao terceiro colegial nosso. Eu sentei, primeiro que eu tinha uma carteira com meu nome ali do lado, falei, nossa, meu nome aqui, que bacana. Aí tinha lá minha letra, de repente tinha o alto-falante lá, o diretor, né? Bem aquele negócio do Ride or High lá do Grease, dos tempos das brilhantinas, que a mulher falava. É igual exatamente aquilo. Aí falou lá, fazia o Pai Nosso, inclusive, que era uma escola católica e tal, fazia ali, não sei o que tal, dava os recados, eu peguei, né? O inglês estava lá essas coisas, mas consegui entender que era o recado, de repente toca o sinal, todo mundo vaza. Na sala eu, opa!
E a gente não está acostumado. A gente está acostumado a que assim, as crianças vão lá na sala de aula, sentam ali, o professor vem e vai, e entra um, sai o outro, de repente tocou o sinal, saiu todo mundo, e eu, o que eu faço agora? De repente, deu uns 2 minutos, veio um colega meu, assim, depois virou meu colega, vem cá, você vem aqui com a gente e tal. E aí, cara, assim, é toda uma outra história. Isso foi em 1989. Sabe? Hoje a gente mal consegue, aqui no Brasil, depende, por isso que nós estamos ainda no país festivo, nós estamos ainda num esquema escolar que é de, sei lá, 1900 Guaraná com rolha. Lá. A gente tem um modelo de século XIX da escola no mundo do século XXI, nativo Perfeito. digital. É lógico que a Perfeito. criança não quer ir para a escola, gente, acha chato. Perfeito, porque assim, já começa, por exemplo, lá eu entrava, acho que 8h30 e voltava para casa às 15, qualquer coisa. Ou seja, nós não temos isso, nós sequer temos isso. Nós temos aquele esquema ainda das 7 ao meio-dia, o pessoal que estuda de manhã, e da 1 às 17, o pessoal que estuda à tarde. Isso não existe mais em lugar nenhum no mundo, acho que só aqui no Brasil. Nós vamos falar de avanço científico, nós estamos pedagogicamente, a Cláudia falou, nós estamos no século XIX. Óbvio. Eu vou ler uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, depois eu vou fazer a rodada das considerações, que já está avançada aqui a hora. Uma coisa que a Carla falou, eu resgatei a pergunta, que é a pergunta 521. Podem certos espíritos auxiliar o progresso das artes, protegendo as pessoas que às artes se dedicam? A gente fala artes, mas vamos falar qualquer coisa. Ciências, as artes, divulgação do espiritismo, tudo aquilo que, enfim, os espíritos podem estar nos ajudando? Resposta: sim. Há espíritos protetores especiais, espíritos especialmente delegados, né, para isso, que assistem aqueles que os invocam quando dignos dessa assistência. Ou seja, também eles não ajudam qualquer um. É uma coisa assim, não, vou dar isso aí que esse caboclo que merece. Agora, aquele ali não merece tanto mesmo. Por mais que ele me invoque, eu não vou. O que quer expor? Agora, mas aí a pergunta interessante é os espíritos superiores devolvem com uma pergunta: mas que queres, porém, que façam com os que julgam ser que não são? Ou seja, mas também aquele lá que não merece, não dá também. Não lhes cabe fazer que os cegos vejam, nem que os surdos ouçam. Ou seja, também é o seguinte, tipo, tem limite. Os espíritos ajudam quem merece, mas agora quem está cego, quem está surdo, quem está cego não vai ver, quem está surdo não vai ouvir. Por mais que esteja uma espiritualidade por trás. Tá? Gente, considerações finais. Aí a rodada está livre. Aí. Quem quiser começar, pode começar. Pau na máquina aí. Me voe. Acho que tem muito ainda para caminhar, né, cara? A gente é tão. Eu considero que a gente é. Eu já falei isso aqui, é a zona leste do mundo. Assim. A gente não tem acesso a nada, praticamente. Então, para o cara que acho até admirável, José, não sei qual que é a sua área de atuação, não conheceu o mercado, mas para mim é admirável você ainda morar aqui. Porque eu, no seu caso, estaria na Europa, trabalhando para algum país aí, entendeu? Se for olhar o aspecto financeiro, entende? E eu entendo que é isso, a gente exige do cientista, por exemplo, que ele seja abnegado, né? Ah, mas se você é cientista, você não pode pensar em dinheiro, salário de 5 conto por mês, tá bom. Fala, cara, é sério? Entendeu? Você quer ter uma mente brilhante e pagar, como país, né? Como política institucional, e pagar isso, entende? Isso vale para o professor, para o policial, a proporção é a mesma, né? Então, só isso já é o ponto de partida. Se a gente não valoriza quem tem conhecimento e quem pode transmitir, como você quer ter um país melhor? Não vai melhorar, cara. Então a gente é tão analfabeto que a gente está discutindo ciência aqui porque o tema é bacana, mas a gente ainda é semi-analfabeto. Eu gosto muito dessa discussão, assim, acho que é engraçado, não, acho que é uma discussão que eu tenho, assim,
visto muito, né? A gente entra em sintonia, né? Uma coisa bem interessante, né? Porque daí você começa a ver alguma coisa assim, aquilo vai se expandindo e você vai vendo outras possibilidades, e depois é legal que quando a gente vem e discute, a gente faz as conexões, né? Às vezes você viu uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa lá, e aí quando você para e olha, né? Que é uma grande preferência minha, que é estar aqui, discutir e falar dentro dessa perspectiva espírita, né? E aí você vê o quanto você consegue amarrar coisas, né? Do que você está estudando, daquilo que você está vivendo, dos exemplos, das coisas que, né? Cada um de nós traz, né? Olhando, observando, enfim. Isso aqui é uma produção de conhecimento, nem que seja uma produção de conhecimento para nós, né? Nós próprios, mas é uma produção de conhecimento. Então, quando a gente vai ali e se propõe a estudar o tema, a olhar, todos nós aqui, em determinado momento, a gente toca o tema. Então, quer dizer, isso nos obriga a estudar, isso nos obriga a olhar para isso de uma forma diferente, né? E aí a gente propõe discussões, e aí junto a gente arremata, e junto a gente constrói coisas. Talvez, e aí fica a provocação, talvez a gente possa também pensar que nós podemos fazer essa ciência, se a gente tiver, porque todos nós aqui já temos não que a gente é mega hiper, mas a gente já consegue discutir, já consegue ver coisas, a gente já consegue. Então, de repente, ó essa ideia da transcomunicação instrumental que estava lá atrás, poxa, vamos retomar isso, sabe? Eu acho que falta iniciativas, assim, talvez nós, como a gente sempre fala, né? Às vezes a gente fica procurando no outro, vamos ver na gente o que a gente pode contribuir, como a gente pode contribuir, né? A gente tem diferentes saberes aqui, pessoas que têm experiências diferentes, e que, gente, como isso engrandece, né? Hoje em dia, esse trabalho colaborativo, da gente pesquisar, olhar, trocar, isso engrandece muito e produz boas coisas. Então, talvez seja a hora da gente, seja o nosso chamado também, além do Contesta, que já é uma coisa que, né, a gente está aqui, mesmo que a gente não está, como a Carlinha falou, a gente tem um objetivo diferente de ser youtuber, a gente tem outra proposta, é outra pegada. Mas, no entanto, a gente está aqui toda semana tentando juntar tudo que a gente tem, né, de compromissos para poder ter esse momento. Então, talvez seja um momento também da gente sentar e começar a produzir, porque, na verdade, eu estava pensando, nossa, é a nova geração, mas nós somos a nova geração também, né? Eu acho que isso é uma coisa, assim, a gente não tá tão velho assim, espero eu, né? Mas também ainda não está tão jovem, já tem alguma experiência que possa. Baixa essa foto aí, né? E que possa contribuir e trazer coisas realmente relevantes. Então, fica aí o convite. E quem gostar e de repente se interessar, está convidado para fazer parte. Quem se interessa por ciência e quiser, né, uma horinha aí que a gente conseguir fazer esse encaixe, que está difícil, mas a gente pode tentar. Sempre existe um tempinho se a gente tem boa vontade e fazer aí alguma coisa diferente, tentar trazer essas discussões mais à frente. Um novo canal, quem sabe? Cláudia meteu um merchan da Pepsi aí, hein? A nova geração, ó. Refri da nova geração. Mas, assim, pegando aí um pouquinho, né? E reforçando já o que eu disse. Ciência no espiritismo está totalmente relegado. Daí eu fiz até uma avaliaçãozinha, coloquei aí no chatzinho, né? Eu acho que, no meu ponto de vista, né? A ciência é 60%, aliás, a religião é 60%, filosofia 38%, 2% é ciência dentro do espiritismo. Se a gente for colocar de pé, já era, né? Não para. Com 3 pés para, né? Com 2 não para, com 1 então esquece. Né? Então acho que sim papel nosso, como que eu também coloquei, alguém tem que levantar a bandeira em algum momento, a gente tem que reforçar isso. E eu concordo bem com o Sidney, né? Quando a gente tem aí a questão religiosa, a questão filosófica, e quando a gente não consegue chegar num consenso, a ciência vem complementar.
Se a gente não usa a ciência em cima disso, a gente vai ter a fé que a gente, né, a gente como espírita, a nossa elite espírita, critica, né? Que é a fé fanática, né? A fé que não é raciocinada. A gente fala um monte de vezes, fé raciocinada, fé raciocinada, fé raciocinada, mas a gente não está usando nenhum elemento de raciocínio para justificar a nossa fé, né? Então, acho que passou do tempo, né? E é igual aquilo que a gente costuma comentar também, né? Nós temos o intelecto e a moral. As duas têm que andar junto ali, né? Tem que ir equilibrando para ela andar junto. Hoje o intelecto está aqui, a moral está aqui, assim, ó, né? Então a gente vai ter que levar esse cara aqui. A mesma coisa vai acontecer com a ciência. A gente tem que levar a ciência para cima, para a gente amparar ou aparar as arestas que existem entre o entendimento do ensinamento espírita. Porque existe. Eu lembro até, né, eu já aceitei isso. Muitas vezes a gente saía da mocidade e continuava a discussão por horas, horas, horas a fio. Sempre chegamos na conclusão que sim, o espiritismo, o Allan Kardec, no caso, estava certo ali nas colocações que ele colocou, que ele fez, mas a gente contestava. A gente contestava Kardec. Por que não? Porque é Kardec? Não, gente, vamos contestar. É aí que vai ter o conhecimento. É aí que a gente vai construir. Na contestação. Sem contestação não há mudança. E se a gente quer mudar, a gente tem que contestar. Sem contar só 10 segundos. Sem contar que a gente estaria lendo o Espiritismo pelo olho de 1800, né? Somente. Uhum. Então, assim, de lá até hoje, nada andou, nada aconteceu. Então, assim, se a gente não olhar para novos aspectos, a gente vai continuar lendo aquilo unicamente como a verdade absoluta, né? A ciência espiritual está toda ali, não tem mais nada de novo. Então, é burro, né, fazer isso. E veja bem, só mais 10 segundos. Imagina se a gente conseguir comprovar com o conhecimento que existe hoje que o espiritismo de 150, 160 anos estava certo. Com o que tem hoje. Olha o ganho que a gente ia trazer para o conhecimento, para a doutrina, né? Só isso já dá um projeto aí, já dá uma dissertação. Comprovar só o que já está lá. A gente não precisa descobrir nada novo. Tudo parte da matéria, né, gente? Eu penso assim, começa na matéria. E lá no Livro dos Espíritos está falando que a gente só evolui na matéria. Então, a gente vive aí num plano material, mas que através dessa filosofia de vida, através da moral, é que a gente vai expandindo essa matéria, fazendo com que ela cresça, né? Assim como no Livro dos Espíritos, que hoje, se a gente ler hoje e tiver a mesma visão que a gente tinha quando estava lá na mocidade, a gente não evoluiu. Então, se nós estamos discutindo de formas diferentes hoje, dentro de toda a experiência que nós já passamos, é porque nós já evoluímos também, né? Então, a gente estava assim conversando e vinha toda hora na minha mente o sopro. Não sei se vocês já leram sobre o sopro. Tem no livro do André Luiz, Os Mensageiros, né? Então, a mãe, quando sopra o bebezinho, um machucadinho, por exemplo, a gente não vê o que está por trás daquilo. A gente só vê que ela soprou e, às vezes, aquele machucadinho sarou. Então, para a gente, para quem não conhece, é um milagre extraordinário. Para nós que somos espíritas, não é. Existe toda uma ciência por trás daquele sopro, mas que atingiu a matéria. Então, isso que é legal. Então, assim, o porquê que sarou? A gente vai lá no Livro dos Mensageiros e lê sobre o sopro. Se eu falar aqui, vocês não vão ler. Vai lá e lê, vou fazer igual a Cláudia. Vão lá e lê sobre o sopro, né? Sopro curador. Então, ali a gente tem que trabalhar matéria, tem que trabalhar filosofia de vida, tem que trabalhar sua moral, para que quando você soprar, para poder curar. As benzedeiras, pega lá a plantinha, benze. A gente
depois a gente vai falar sobre isso. Para eles, é algo sobrenatural. Para nós já não é. Tem ciência envolvida ali. Mas é ciência com moral e com filosofia. Então, a pessoa, quando ela tem autoridade moral e ela tem virtude, ela consegue levar para frente tudo, nos mínimos gestos, né? Nas mínimas coisas. Então, é muito interessante a gente ver que entre nós aqui, a gente tem o Zé, que é físico, cientista, a Cláudia, educadora, o Sidney traz muita parte filosófica, que é muito legal, né? Eu falo muito do evangelho, porque é o que eu trabalho demais, né? E a parte mediúnica também. E o Alexandre traz essa parte da alegria que a gente precisa. A gente precisa trazer alegria para o espiritismo. Não é, gente? Né? Eu não sei se vocês conhecem o Manolo, que desencarnou há pouco tempo de Covid. Ele trazia alegria, né, para o espiritismo. E é necessário, se a gente for ver dentro da doutrina espírita, das palestras e de tudo que tem que ter a parte de trazer alegria. Alegria com responsabilidade, né? Alegria com conhecimento, né? Não aquele riso fácil, aquela coisa que não chega para lugar nenhum. Depois você falando, a gente tem que trazer alegria para a vida também, né? Para as questões religiosas, para as questões filosóficas, para as questões científicas, porque isso atinge as pessoas estão cansadas de sofrer. A gente cansa de sofrer. Então tem que trazer também, mesmo dentro do sofrimento, trazer alegria. Eu lembro dele a Cláudia, acho que ainda não estava na mocidade, quando a gente foi no asilo, no nosso lar. E ele fazia aquele pessoal chorar de rir. E depois eles pediram para que a gente voltasse. Então, no ambiente hostil, porque na nossa época os abrigos não eram igual hoje. Hoje, Gente, uma casa de repouso, os velhos né? adoram o Alexandre, Carla. Os velhos adoram o Alexandre. Então, Assim, porque ele eles tem precisam disso. uma rede de fãs dessas pessoas, assim. Então, tem que trazer, gente. Então, assim, vamos pensar em nós, né? Tá fazendo bem pra gente? Tá, para mim tá fazendo maravilhas. Para minha vida, né? Eu comecei a perceber até meus comportamentos, minha forma de viver tá diferente, porque eu tenho que estudar. E tava fazendo falta essa parte de estudo, né? Porque a gente fica sem tempo quando a gente é mãe, né? Então, tem filho pequeno. Eu passei por uma porção de coisas aí que eu estou ainda me recuperando, porque eu percebo que minha parte neurológica ainda não está lá essas coisas, não. Eu troco muito palavras, muita fala. Às vezes eu acho que eu falei uma coisa, depois eu vejo que eu não falei nada. Então, os vídeos também estão me ajudando nessa parte de eu perceber palavras que são cortadas. Às vezes eu estou numa linha de pensamento, mas eu falo, mas faltou coisas que eu achei que eu tinha falado, eu não falei. Vai sendo cortado. Então, eu já percebi algumas coisas neurológicas também, que já vem caminhando desde quando eu fiquei doente. E da escrita também. Eu tenho que começar a escrever melhor, porque às vezes eu escrevo coisas que, tipo, troco muitas palavras. Né? Então, está me ajudando bastante, né? Até na parte física também. Então, assim, parar para pensar, né? A contestação está fazendo bem para a gente, né? Para nós aqui. Então, eu acredito muito que está, sim. Gente, muito obrigado. Eu só para arrematar aqui, vocês falaram que o Sidney falou, mas se a gente estivesse estudando Kardec de 1800, realmente é uma espiral, não tem que fazer aquela técnica de espiralada, tem que estar girando em torno de Kardec, mas assim, sempre ampliando. E aqui eu sinto que, né, a Cláudia deu a ideia do canal novo, mas contestação. Já imaginaram? Uma vez eu paro, gente, isso aqui vai ficar eternizado, assim, entendeu? Assim, vai estar no YouTube, nós estamos deixando um legado interessante para a posteridade. Alguém ainda vai fazer uma tese de doutorado sobre nós, imagino eu. o Alexandre é um capítulo à parte, assim, aliás, metade da tese vai ser o Alexandre e a outra metade nós aqui. Mas, enfim, e só para fechar aqui o assunto, sim, nós temos chance ainda, nós temos esperança, porque eu lembro, vamos lembrar nossas infâncias aqui agora, que a gente andava pela rua, a gente via o Gurgel, né, a gente via o Gurgelzinho, lá em casa tinha o CCE, mas a gente não via Hyundai, eu não via Hyundai na minha infância.
Eu não via Samsung lá em casa. Hoje, aqui, na minha frente, eu tô com um Samsung aqui, um aparelho celular Samsung, se eu sair aqui no estacionamento em algum lugar, eu vou achar uma penca de Hyundai. De onde que veio a Coreia do Sul? Se tem uma, não sei não, falaram que é do japonês, né, que eles reverenciam, né, quem não precisa reverenciar o imperador, o professor, né, mas eu imagino que na Coreia também, se tem uma profissão que é altamente valorizada na Coreia, é o professor. Tá? O caminho é esse. Tá? Uma pena que nós perdemos esse bonde lá atrás, quem sabe de recupera, mas Gurgel não vamos ter mais, CCE não vamos ter mais, mas quem sabe mais para frente a gente tenha outras coisas. Você ia falar para arrematar, Sidney? Sim, mas isso é um plano institucional. Sim. Industriais, comerciantes, economistas mandam seus filhos estudarem na Europa, os asiáticos, né, os coreanos, os chineses, para aprenderem a velha escola clássica. Então, designers, por exemplo, na minha área, designers são os meninos pagam faculdade nas melhores faculdades europeias para os filhos estudarem design e voltarem para suas terras. E isso acontece em todas as áreas, na ciência, na educação, na medicina. Os filhos de gente rica asiática estuda ou nos Estados Unidos ou na Europa para aprender o conhecimento mais nobre que existe e trazer de volta. Isso é um plano institucional, governamental, sabido. Enquanto a gente está dormindo, tem pelo menos 1 milhão de orientais escrevendo código, fazendo tese, desenhando, enquanto a gente dorme. Ou dorme ou assiste televisão. Enquanto está em vigília. Gente, muito obrigado por vocês que nos acompanharam mais uma vez. Né? Não se esqueçam aí de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Você que é fã do Alexandre, deixa um like. Não por mim, pela Cláudia, pela Carla. Mas você que é fã do Alexandre, a alegria desse programa, deixa aquele like. E até a próxima, gente. Valeu. E fiquem com Deus.